homeopatia ou medicina ortodoxa, que le chamam alopatia. Homeopatia, alopatia, qual das duas? Bom, eu tive nesse crescimento paralelo das duas em mim muito tempo. Assim que depois de ter percorrido por muitas experiências assim de vida, como fazer? O que fazer? Ser alópata, ser homeópata, era uma coisa difícil, só que eu simplifiquei, dije não, eu não tenho que fazer o que os demais dizem que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que faz minha consciência estar tranquila e ao paciente fazer bem. Então, eu tenho que escolher se o paciente precisa alopatia, vou dar alopatia. E se o paciente precisa homeopatia, vou dar homeopatia. E se o paciente precisa dos dois, darei os dois, se é para o bem dele. Então, eu decidi e encontrei um grande mestre que me inspirou e que faz o mesmo que eu e é excelente. E eu agradeço porque também é meu médico, além de um amigo. Eu decidi, eu vou fazer. Ele confirma que o que eu estou fazendo está certo. Tecnicamente, vamos a falar. A homeopatia abrange aquilo que a alopatia não faz. Quando o médico alópata te perguntou, você sente medo das tormentas? Você tem medo de cachorro? Você tem medo da morte? Nunca, né? Que importa? Alguém alguma vez no consultório tradicional falou para ti, e quando você está menstruada, se sente mal antes, durante ou depois da menstruação? Você gosta de doce ou de salgado? Há alguma comida que você não goste? Tá vendo? Você tem algum lado do corpo que adoece mais? E agora pense, você tem algum lado do corpo que adoece mais? Tá. Às vezes estou operada de apêndice, qualquer coisa chuta meu fígado, cada vez que bato do lado direito, o braço direito, torceu o tornozelo direito. Então, aí você vai perceber que há um lado que determina uma lateralidade. E esses são os medicamentos homeopáticos. Este fantástico Hahnemann, alemão de 1833, ele trouxe a riqueza das plantas. Ele fez tinturas madres de cada, tanto minerais, como plantas, como animais, e ele fez preparos e aplicou, escolheu uma amostra de pessoas, entre aspas, equilibradas, e ele dava esse medicamento em uma dose consecutiva todos os dias e começou a estudar os sintomas que esse produto ocasionava. E, por exemplo, dava um nome está em latim habitualmente, e ele descrevia a personalidade que gerava. Então, há uma frase que define a homeopatia, similia similibus curentur, isso é em latim, curar pelo similar, essa é a base. Então, quando na vida diária Hahnemann encontrou uma pessoa que, sem ter dado aquele medicamento, está apresentando essa descrição de personalidade em sintomas mentais, em sintomas gerais e em sintomas locais, então ele dava esse medicamento e viu como a pessoa sarava. Então, essa é a base de que Hahnemann descobriu isto. Minha experiência desde o ano 94, que eu comecei a praticar isto,
é fantástica. Eu me lembro que estava estudando e estava fazendo plantão no Hospital Pinheiro, em Buenos Aires. E eu tinha pena de um paciente que vinha sempre, Julián. E Julián vinha todas as vezes com crises asmáticas severíssimas. Ele ficava aminofilina, hidrocortisona, isso era a quase dia por médio, e às vezes que ficava na UTI internado. Eu sentia muita pena do Julián, de ver que a gente não conseguia fazer muito. E eu estava fazendo minhas primeiras incursões nos plantões, e eu estava estudando homeopatia. E um dia falei: Julián, escuta, eu estou estudando isto, estou recém começando, mas eu gostaria de te ajudar. E aí, no box mesmo, eu fiz uma mini resumo na história clínica de Julián e falei, depois disso falei, bom, você vai tomar este frasquinho e vai tomar tantos globulinhos por dia e tá. Assim Julián foi embora. Depois disso eu não soube mais de Julián. Não soube mais. Será que não terá dado certo? Será que... E um dia bate na porta do conforto de médicos lá, que éramos todos um lugar onde estávamos todos reunidos, nos tempos livres, podíamos tomar um cafezinho e gargalhar um pouco, ou chorar às vezes. E, Aninha, estão perguntando por você. E eu saí. O Julián, que eu conhecia, tinha um cabelão até aqui, cacheado, ele era moreno, e era todo meio uma onda hipona. E quando saio assim, vou a buscar quem procurava por mim, não encontrava ninguém que eu conhecesse. E de repente me disse, doutora, e eu viro assim, era Julián de terno, cabelo curtinho. Doutora, eu queria vir a dar obrigada à senhora, porque graças à senhora eu tenho minha bombinha aqui, mas é só para ficar tranquilo, eu não uso ela. Eu coloquei a cada um de minha família no seu lugar, já não me incomodei mais, botei ponto aí e acabou. E você devolveu a vida para mim. Uau! Isso foi magia, isso foi magia. E aí eu soube que a medicina homeopática era fantástica. Por outra parte, nesse mesmo local onde eu estava praticando plantões, eu fazia a outra medicina, a medicina do paro cardíaco, e 1001, 1002, 1003, 1004, 1001, 1002, adrenalina, e tropina, isto e aquilo, e assim. E então, essa era outra medicina que eu amava. Então, o que eu fiz? Eu decidi fazer isso em cada lugar que eu estiver. Obviamente que na emergência não tive muitas possibilidades de aplicar, não dá. Pero eu acho que tem um jeito, só que ainda aqui não deu essa possibilidade. Mas no meu consultório, eu comecei a fazer isso. Comecei a discriminar aqueles pacientes que eu podia ajudar só com a homeopatia, aqueles pacientes que eu podia ajudar com a alopatia e aqueles pacientes que com a combinação de ambos podiam chegar a um bom resultado. Bom, isso era um pouquinho para vocês entenderem este híbrido que nasceu da experiência de mais de 32 anos já, nisto, estando aprendendo de vocês, porque eu continuo aprendendo de vocês todos os dias. E obrigada por isso.